Boa noite. O nosso programa de hoje vai conversar sobre um dos lados mais ricos da cultura popular brasileira. No centro do Roda Viva, a cantora, folclorista e nossa companheira aqui da TV Cultura, Inesita Barroso. Embora pouca gente saiba, ela tem uma sólida formação. Licenciada em Biblioteconomia pela USP, estudou também música, balé e danças folclóricas e literatura brasileira. Deu aulas de música popular e folclore no Brasil e no exterior. Mas acabou conhecida em todo o país por cantar música regional, ou, como dizem outros, música caipira. A marvada pinga que eu me atrapalho, eu entro na venda e já dou meu taio. Na verdade, esse é apenas um dos muitos gêneros artísticos que ela domina. Inesita Barroso, paulistana da Barra Funda, tem seu nome associado a lembranças da infância de muita gente que cresceu ouvindo as suas cantigas. Lampião de gás, lampião de gás. O repertório dessa cantora, que começou a gravar em 1953, equivale a um autêntico mapa da canção brasileira, em praticamente todos os ritmos e manifestações. Da moda de viola ao gênero pastoril, da folia de reis ao bumba meu boi, passando pela singeleza da canção praieira e pela sofisticação das obras de autores como Ekel Tavares e Mário de Andrade. Atuou por vários anos no cinema, no rádio e na TV. Ganhou, entre outros, o prêmio Saci como melhor atriz em 1955 pelo filme Mulher de Verdade, de Alberto Cavalcanti. Sem falar em 6 troféus Roquete Pinto. Primeira cantora a gravar a famosa Ronda de Paulo Vanzolini, figura constante em programas de música popular brasileira, na Rádio e TV Cultura e na Rádio USP, Inesita ganhou este ano uma bela homenagem, prestada no Carnaval pela Escola de Samba Pérola Negra. Bem, para conversar essa noite com a Inesita Barroso, nós convidamos o jornalista, crítico e produtor musical Zusa Homem de Melo, o jornalista Luiz Antônio Giron, que é crítico musical também e trabalha na Gazeta Mercantil, o compositor e intérprete Tom Zé, o compositor e parceiro de Inesita em seu mais recente CD, Renato Andrade, o produtor musical Moraes Sarmento. Moraes, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Uma das pessoas mais importantes na história do rádio e da televisão. Obrigado. O jornalista Assis Ângelo, pesquisador da música popular brasileira. O Roda Viva, deixa eu achar aqui o meu papelzinho que eu troquei, é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Se você quiser participar desse programa, faça suas perguntas pelo telefone 011-252-6525. 011-252-6525. Se você preferir o fax, o número é 011-3874-3454. 3874-3454. E o nosso endereço na internet é rodaviva@tvcultura.com.br. rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, Inesita Barroso. Boa noite. Inesita, é um grande prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Como é que você se sentiu sendo homenageada por uma escola de samba paulistana? Foi uma beleza. Me senti muito emocionada, muito contente. O samba era lindo, a letra muito bonita, a bateria deles é excelente. Eu gostei demais, demais. E arrastei toda a família, todos os amigos. Fizemos um bloco muito animado. Tá certo. Inesita, são quantos anos de carreira? Quantos discos? Quanto? 44 anos de carreira, completo em maio agora. Certo. E discos está perto de 70 já. 70? É. Os dois últimos são esses, o Caipira de Fato, Voz e Viola. Isso. Inesita Barroso e Roberto Corrêa, que eu estou mostrando aqui. Produzido pelo Pelão e lançado pela RGE. E o outro, Inesita Barroso e Roberto Corrêa, Voz e Viola, também produzido pelo Pelão. E eu lembro você que nesse disco aqui tem uma música chamada Festa do Peão, que é do Bezerra de Menezes,
que é lá da minha querida Barretos. Então, quem vai fazer a primeira pergunta para a Inezita? Posso fazer? O Zusa, então, está aqui. Eu tenho a impressão que eu vou representar todos nós aqui que estão ansiosos em saber a sua visão do que acontece hoje em dia na música sertaneja. Você que tem caipira, sertaneja, enfim, a nomenclatura, como dizia o falecido Capitão Furtado, variava, né? E quer dizer, dessa diferença que existe hoje em dia, tão comentada, certo, do que se diz, enfim. Para mim são duas estradas, uma começou antes, que é a caipira, depois houve um atalho, e as estradas são paralelas apenas, não se misturam, não vão se misturar nunca até o fim, são paralelas. Qual é a sua posição em relação a essa chamada evolução da música sertaneja e que traz, então, que justifica o crossover, ou enfim, uma porção de adesão de instrumentos, de ritmos e de pessoas que, vamos dizer, não têm o background chamado caipira? Olha, são duas coisas tão diferentes que não dá para a gente... O caipira é uma coisa, isso não vai morrer nunca e não vai aceitar nunca as inovações, as coisas eletrônicas, nunca. É uma música quase religiosa para ele, sagrada, uma música... A música caipira é sagrada para o caipira. Você acha que essa ideia de urbano e não urbano é válida? Acho, porque caipira urbano é meio esquisito. Caipira é essencialmente rural. Mas, Inezita, como é que você explica você sendo uma paulistana e ser uma das grandes porta-vozes da música caipira? Quer dizer, como é que esse urbano e esse rural se misturam? Se misturam, sim, porque eu frequentei muito. Os meus tios eram fazendeiros, na maioria. Minha mãe tinha 18 irmãos. Os homens, quase todos fazendeiros. Então, eu frequento fazenda e estou ligada a esse tipo de música, da viola, principalmente, desde 6 anos de idade. E eu não tenho 15, né? Inezita, o interesse principal hoje, e há muito tempo, pela música caipira, e especialmente o folclore, data de quando? 6 anos? Mas qual foi a influência que você teve? Parente, aderente, amigos, inimigos? Como é que entrou o folclore na tua vida? Eu pergunto isso, inclusive, pelo seguinte, é sabido, pouca gente sabe, certamente você saberá quem me contou essa história, foi o Paulo Vanzolini. Ele hoje até me lembrou, né, por telefone, dizendo, olha, a Inezita, a Inês, como chama você, ela já fez muito negrão decente lá no Rio de Janeiro, nos morros cariocas, do Salgueiro principalmente, chorar, ela cantando músicas no El Rosa. Por isso, então, a primeira pergunta sobre como entrou o folclore na tua vida, a música caipira, autêntica, de raiz, como se diz, e por que você não abarcou o samba, né? O samba no El Rosa. Olha, eu acho que sendo música brasileira e boa, a gente pode cantar tudo. Boa. Música realmente, com letra, com poesia. O folclore entrou antes de tudo na minha vida. Pelo contato com as folias de reis, as festas de São João, os catiras, que eu via na fazenda, né? Para me arrastar de volta para São Paulo, era muito difícil. A minha primeira paixão foi a viola. Então, como folia, como catira, como tudo isso é folclore, entrou primeiro. Depois, eu tendo nascido em São Paulo, capital, e convivendo com outras pessoas, colegas de colégio e tudo, a música que dominava era popular. Não tinha ainda esse prestígio a música caipira e a folclórica. Então, eles viviam à parte. Então, foi espontâneo. Você não teve na família alguém que te induzisse a seguir por esse caminho do folclore e da música de raiz brasileira? Não teve? Não tive. Foi espontaneidade? Foi intuição? Não teve nenhum cantor na família, a não ser minha avó paterna, que era uma cantora muito boa, mas amadora, não se exibia em lugar nenhum. E o Noel Rosa? É paixão? Noel Rosa foi paixão também para você? Não? Também. Inezita, um minutinho, Assis.
logo no início falou-se tanto em música caipira, música sertaneja. Existem tantas incompreensões com relação ao que é música caipira e o que é música sertaneja. Como você é mestra no assunto, eu gostaria que você nos respondesse. O que é música caipira e o que é música sertaneja? Ou qual a diferença que existe entre as duas? A música caipira é anterior e é ligadíssima à parte folclórica. É uma música que vem de religião, vem de jesuítas, vem de índios. É bem, bem antiga. A viola é um instrumento que foi tocado aqui no começo do Brasil, né? E depois apareceu, bem mais tarde, a sertaneja. Eu estou dizendo sertaneja é essa que chamam agora de música sertaneja, não a música nordestina, que é chamada sertaneja também, com toda a propriedade, porque você diz sertão, você diz sertão do Ceará, sertão da Paraíba. E aqui em São Paulo você nunca usou esse nome, muito menos para música. E essa chamada música sertaneja veio aqui para o Sul, particularmente para o Rio de Janeiro, em meados da década de... começo da década de 30, né? Bando dos Tangarás. Exatamente, depois reforçadíssimo por Luiz Gonzaga e outros tantos, né? Tá. Então, essa é a verdadeira sertaneja, porque sertão era um termo nordestino. Aqui em São Paulo você não diz vou para o sertão de Campinas, você nunca falou isso. E nem vou permitir isso, né, Zuza? Então, isso é o centro. Olha que eu tenho um pezinho lá também. Renato. Dá licença dar uma parte? Só saber. Inesita, Oi. eu vou entrar na mesma pergunta. Nós somos colegas, né? Como é que nós estamos hoje, hein? Com música sertaneja, música caipira, música raiz. Bom, eu conheço Raul Torres, música raiz, né? Conheço esses meninos que estão cantando bonito aí. Eu quero saber como é que nós estamos hoje. Olha, o caipira continua intacto. Certo. Isso é uma paixão, é uma religião, é uma fé, né? Está dentro dele. Na hora que você solicitar, ele põe para fora. Certo. Igualzinho, com aquela violinha mesmo, você sabe disso. Sim. Pois eu quero observar o seguinte, que esse povo aí, eu não preciso citar, né? Eu falei esse povo, está entrando muito na vida da gente. Não é isso? A música de raiz, que eu falo é, repetindo, Raul Torres, Serrinha, Caboclinho, Relinho, você, com Beethoven. Ninguém vai acabar com Beethoven nunca, né? Não é isso? Mas então esse povo atrapalha muita gente, você sabe disso, né? Eu acho que não. Acho que não. As estradas não cruzam. Jamais vão se cruzar. São duas coisas diferentes. Inesita, eu tenho uma pergunta a fazer. É a seguinte. Você falou que são duas estradas simultâneas, paralelas, que nunca se cruzam. Mas essa música que agora é chamada sertaneja, quando é que ela apareceu? Você consegue reconhecer qual foi o momento que isso aconteceu e por que aconteceu? Você consegue perceber isso? Década de 50. Quando Por quê? Eu comecei em rádio, né? Ela começou a aparecer. Agora, por quê? Talvez um jeito de interpretar a música da maneira deles. Mas né? não é por influência, talvez, de outros ritmos? Nós sempre tivemos influências de outras coisas externas, sempre. Mas nunca perdemos a nossa identidade. E acho que agora a gente está perdendo. Então você acha que existe uma área da música popular do interior ou da sertaneja que não é a natural, seria uma música artificial? Exatamente. Você acha? E acho até mais que não devia chamar-se sertaneja. Deviam inventar um outro nome para esse tipo de música. Ela não é nem popular, nem sertaneja, nem caipira, nem raiz, não é nada. Então vamos pôr um nominho bonito nela, né? Fica melhor. Breganejo, por exemplo. Uma outra pergunta. Não vamos escangalhar, porque tem gente que canta muito bem dentro desse campo. Você acha que tem bons cantores? Acho. Tem gente com muito boa voz, apenas eu acho que a música está perdendo, porque os versos lindos que faziam João Pacífico, Raul Torres, não tem mais, um copia do outro, o outro copia do outro e repete, as duplas mesmo. Tem 3 ou 4 que a gente acha as melhores, o resto é cópia. E durante anos, faz uns 5, 6, 7 anos,
que se copia. Por que copiar? O artista cria, não copia. Agora, Inezita, posso inverter um pouco a pergunta? Pode. Essa explosão desse tipo de música está associada a um tipo de comportamento que também apareceu recente na história da nossa cultura. Ele é meio, mais talvez até urbana do que rural, né? Embora use roupas e estilização de coisas rurais, mas é mais o até termo urbano. Que está errado. É mais até urbano, é um fenômeno até mais urbano do que propriamente rural. Agora, ele não trouxe como um subproduto ou uma consequência uma volta do interesse pela viola, uma volta de interesse pela verdadeira música. Se você não consegue identificar isso, você acha que não houve, no bojo desse processo, não houve... Não trouxe interesse nada. Aí é só comercial. É só comercial. Interesse aí é só comercial. Não, mas ele está perguntando outra coisa. Eu acho que... Se trouxe alguma coisa de novo. Ou melhor, ele está tentando argumentar em forma de pergunta, né? Ele está, desculpa eu estar aqui advogando por você, pelo amor de Deus, né? Mas, em todo caso, como eu acho que ele tem razão, que o fato dessa coisa fabricada fazer muito sucesso e puxar muita força em sua direção... chamou atenção para a música caipira reconhecida como tal, porque ela ficou um pouco abandonada e é como na Copa do Mundo, a gente sempre torce pelo time lá da Índia, da África e tal, e aí muita gente que até não tomava partido, né, passou a distinguir que havia uma música caipira cujas regras e o tipo de procedimento formal era diferente dessa coisa que hoje se chama mais de brega, né? Então é breganejo. Desculpa, eu não estou querendo botar na sua boca, querido, Não, desde a primeira pergunta dele, que você é o Itamaraty mais rigoroso que eu já conheci. Não, realmente eu não acho isso. Eu acho que, em vez de acrescentar, tirou. Tirou chance de muita gente, muitas duplas boas, que ficaram afastadas. Então, era uma coisa assim, se não tiver teclado, guitarra, bateria, não é moderno, não é sertanejo. Então, eles mesmos se rotularam, né? E, quer dizer, você não combate, quem sabe passa, né? Você, nesse caso, está provavelmente querendo se referir ao fato de que os jovens que teriam uma tendência a esse tipo de música se sentem um pouco desiludidos e desamparados e sem o estímulo para poder seguir uma carreira dentro do estilo estritamente caipira. Mas, graças a Deus, apareceram muitos violeiros. Cada vez mais, e muito violeiro moços. Com boa voz, cantando coisa boa, letra boa, compondo coisa boa. Então, parece que esse arremedo de uma dupla para outra tende a acabar, né? Por falar em jovem, Inezita, o Marcos Eusébio Menezes, de 21 anos, de Salvador, nos manda um e-mail dizendo o seguinte: gostaria de parabenizá-la pelo estilo do seu programa, ao qual costumo sempre assistir aos domingos. E ele pergunta, qual o motivo da mídia não se interessar em divulgar a música de raiz? Ela só divulga esse estilo pejorativo que chamam de sertaneja, mas que não conta a história peculiar da vida dos sertões do Brasil como a verdadeira música sertaneja. O sertanejo, ele não tem essa volúpia de aparecer, de fazer sucesso, de gravar. Não tem. Isso é uma coisa assim mais urbana. Sabe, o sucesso é aparecer na televisão. E a mídia ajuda muito esse tipo de coisa. A mídia é essencial aí. Agora, andar na contramão da mídia a vida inteira, acho que sou só eu. Inezita, como tem sido sua relação com as gravadoras? Recentemente, maravilhosa. Eu já tinha muitos discos gravados, parei de gravar espontaneamente porque eu quis. Porque as gravadoras davam a entender que, na época, uns 5 anos atrás, para gravar um disco, eu tinha que me dobrar a guitarra, a bateria. Então, eu disse assim, não quero. Vocês querem gravar com violão só, com viola, eu faço.
Ah, não, porque precisa enriquecer. Então não converse comigo. Eles achavam, então, que os arranjos tinham que ter essa determinada formatação de guitarra, teclado, etc. Exatamente. Isso não está acontecendo com o samba também, o novo pagode aí? Tá acontecendo. Não é um pouco assim que também? Aconteça, mas olha, o samba, de qualquer forma, ele é o grande salvador, viu? Toda hora que a nossa música está escorregando no funil, aparece uma modalidade de samba e salva. E como você vê esse samba contemporâneo aí? Tipo, El Chan, Raça Negra... Bem comercial, bem comercial. Então, acho que a coisa perdura por si, a coisa boa, a coisa sincera, a coisa feita com inteligência, com vontade. É um sentimento que é posto de dentro para fora. Agora, às vezes a gente são o inverso. A gente tende a falar mídia, mas acho que muito dos rumos da música se deve às gravadoras, às produtoras de shows, etc. Também. Você não acha que as gravadoras é que tem esse papel, vamos dizer assim, de dar vamos dizer assim, um caminho para que as pessoas sigam de alguma maneira a classe artística? Não sei. Uma que invente, as outras todas vão atrás. Porque o cara não monta uma gravadora para perder dinheiro. Então, a primeira condição é ganhar dinheiro. Claro. Que não é o ideal do caipira. Não é. Ele pouco está ligando se vender 20 mil, 400 mil. Agora, o ideal do Cornélio Pires, que em 29 começou a gravar, né? Qual era? Ele gravou numa gravadora grande, não foi? Divulgar, mas ele gravou quase particularmente. Aliás, não queriam gravar com aliás, rigorosamente, né, Inesita? Eu lembro que há uns 2 anos eu fiz uma coleção, uma série de discos caipiras autênticos, posso dizer assim, Som da Terra, da Continental, né? E essa série foi aberta exatamente pelo Cornélio Pires, né? É. E o Cornélio Pires foi rigorosamente o cara que chegou com dinheiro. Foi procurar a gravadora disse não, riu na cara dele, isso em 1929, pouco antes, né? E aí ele deu meia volta, foi para casa e trouxe, isso diz a lenda, ele trouxe uma caixa cheia de dinheiro e disse, então quanto custa? Aqui está. E assim ele fez 52 discos de 78 rotações, portanto, com 2 músicas cada disco, né? E depois o Raul Torres, o sucesso foi tão grande que em seguida o Raul Torres, pela RCA, fez a mesma coisa. A turma do Cornélio foi imitada, né? E de uma forma muito boa pela RCA Victor, que já não existe. Quer dizer, então, eu acho que foi o grande marco, na verdade, da música caipira no Brasil. Foi um detalhe. O Cornélio Pires ele se desdobrava em várias personalidades. Conferencista, folclorista, artista, poeta, era tudo. Ele tinha a chance de fazer aquelas famosas palestras dele, e comprou esses discos para ilustrar essas palestras. Então, ele vendia os discos. Agora, não é qualquer um que faz isso, é penoso. A pessoa junta um dinheirinho, vende uma casa, vende um carro para imprimir 100 discos, 1000 discos. E no final depois, não tem retorno sai que nem um mascate com eles debaixo do braço. Inesita, uma pergunta aqui. Hoje, alguma gravadora consegue sobreviver com viola? Você deve saber mais do que eu. Eu tenho uma proposta. Um violeiro desse. Não, mas eu quero me referir à música de raiz. Porque quem sobrevivia com isso era Continental, não é? Foi vendida, né? Não sei. É multinacional agora, né? Warner Continental. Warner. Então eu fico sentindo decadência da música de raiz. Que está assim, parece que pálido, né? Mas aqui eu preciso salvar isso que você falou. Não, eu sei que você é uma grande advogada da nossa cultura, da nossa música. Me convidou. Com o seu programa aí, Viola, Minha Viola. Mas então, convidou para gravar um CD no ano passado. Certo. Com o nosso colega Roberto Corrêa. Certo. E nesse ano mais um. Quer dizer, são músicas... Não há dúvida, mas não está aquela coisa avassaladora como era, sempre tinha um Carreiro, Moreno e Moreninho, aquilo passou aquela fase, né? Porque teve uma época que foi suplantado por outros gêneros, superlotados, né? E eu consegui gravar viola, era uma dificuldade, entende? E a gravadora nenhuma sobrevive de talentos, né?
O Renato é bom violeiro, vende? Não, então eu não quero. Aquele ali é ruim? Vende, então eu quero. Retorno rápido. Tom Zé, então é esse o problema. O Tom Zé queria acho que falar uma coisa. Ah, sim. Eu queria pedir uma coisa, rapaz, não sei nem se isso é indelicado, mas enfim, no princípio eu estava vendo Inesita aqui emocionada com o anúncio de um programa na qual ela é o objeto de todas as coisas, quer dizer, de toda a atenção, de todas as perguntas, e um programa que é um pouco também homenagem, na verdade, né? Inesita tem uma certa honra estar aí e tal. E eu sinto uma pena da gente não poder conversar como se a gente estivesse na beira de um fogão, na fazenda de seu tio, digamos assim, e puxar coisas desse gênero, em vez da gente estar só falando mal de gravadora, que qualquer artista que a gente entrevista, a gente geralmente fala isso, né? Não, vamos falar à beira do fogo. Pois é, né? Se a gente... As suas horas. Inesita, eu queria que você, tendo a experiência de programa de rádio e de TV, e uma longa experiência em cada um dos dois casos, desse a sua visão sobre a forma como essas duas maneiras de comunicação atingem o público no Brasil. Contasse para a gente como é o seu feedback em relação a esses dois tipos de comunicação. O gênero que eu tenho feito, vamos ser justos, de música caipira, de viola e tudo isso, o rádio atinge mais. Eu faço um programa de rádio na Cultura, das 5 da madrugada até as 7, diário, e você não pode imaginar a quantidade de cartas e de público assim super heterogêneo. Criança de 7 anos, 9 anos, mal sabe escrever, pedindo música de Tonico Tinoco, Tião Carreiro Padinho, e alguns assíduos, guardo todas, né? Tem 10, 12 cartas, a criança manda um retratinho. E então, provenientes atinge direto, né? Vindos de todos os lugares do Brasil. Do Brasil inteiro, do Brasil inteiro. Até do Paraguai já recebi carta e tudo. E o fato do programa ser às 5 da manhã, não é uma hora dentro da cidade imprópria e, ao mesmo tempo, no interior, absolutamente apropriado? Eu pensei que fosse isso, mas engano meu, sabe? Tem muita criança que acorda cedo para ir para a escola e fica ouvindo, e acaba gostando. Tem muito pai que vai levar o filho para o colégio e ouve no carro. Tem muito motorista de praça que ouve, que trabalha a madrugada inteira. Ouve-se nos hospitais, as enfermeiras, os médicos, os doentes até. Teve um que levou o radinho enrolado, escondido, passando mal a beça, mas ele levou o radinho para não perder o Estrela da Manhã. Quer dizer, é uma coisa que emociona muito a gente. E televisão também. Nós temos um público cativo naquele Teatro Cultura que não é fácil. Há quantos anos? 18. Muita gente já morreu daquele grupinho. Aí crescem outros, né? Vem vindo. Aquele auditório dá briga toda semana para entrar. Inesita, eu tenho tendência para achar que você está mentindo quando você disse um negócio aí. É claro que eu estou usando a palavra aqui com toda a delicadeza possível, embora de todo modo seja indelicado, mas só para esquentar um pouquinho. Isso de que o caipira absolutamente não quer fazer sucesso? Não quer fazer sucesso. Sim, desculpe. Ele encara a música dele como uma religião, como arte mesmo. Veja as folias de reis quilométricas, aquilo não cabe num disco. Ninguém vai gravar aquilo. Ele faz por conta própria para homenagear os Santos Reis, por exemplo. O outro faz uma folia do Divino para homenagear o Espírito Santo, o Divino Espírito Santo. Ele também não faz no tamanho certo para caber no disco. É uma manifestação, é uma explosão dele. Ele tem necessidade de pôr isso para fora. E outra coisa bonita, ele torna-se autor anônimo. Ele não diz, eu que fiz. Você nunca viu dizer uma folia de reis do senhor Manuel da Silva, do bairro tal. Nunca. Ele mostra para 5, 6 amigos, é aceito na comunidade a música e ele cai fora.
Inesita, o Rubens Pereira, que é aqui de São Paulo, ele diz o seguinte: todos sabem que a música Ronda do Paulo Vasolini é um verdadeiro hino da música popular brasileira. Você foi a primeira cantora a gravar essa música, que posteriormente teve centenas de regravações, quase todas com sucesso. Curiosamente, porém, você não faz uso do mérito de ter lançado essa verdadeira obra de arte. Ele pergunta por quê. Não, porque eu segui a carreira caipira, né? Do outro lado de Ronda tinha a Moda da Pinga, que faz um sucesso brutal até hoje. Não existe recital que eu não cante, que eles já não comecem a pedir a Moda da Pinga antes do programa inteiro. Certo. Agora, como é que foi que você gravou? Quer dizer, o Vanzolini te mostrou a música como? Como é que chegou a você essa música? Não, nós tínhamos um grupo de estudantes que frequentavam a minha casa. E não tinha ninguém rico, assim, para fazer grandes programas no sábado. Certo. Então ia todo mundo lá para casa, sábado ou domingo, gente que tocava violão, tocava piano, tocava cavaquinho, pandeiro. E as músicas não eram estritamente folclóricas, era tudo. Por isso que a gente tomou conhecimento com tudo. Sambas, desconhecidos até. Tinha um pessoal do Rio que ia muito lá em casa. E era uma festa, era o dia inteirinho cantando. E o Paulo mostrou o samba dele. Sim. Nós tínhamos um pianista, amigo nosso também, já falecido, o Túlio Tavares, e o Túlio se interessou, falou: essa música é linda, só que ela está meio quebrada, vamos pôr no piano, vamos fazer direitinho, escrever uma partitura. E ficou Ronda. E eu tinha ido para o Rio para gravar o Moda da Pinga e gravei Ronda do outro lado. E o episódio de Monteiro Lobato ter feito aqueles maus modos com o Jeca Tatu, teve alguma música sobre... Não foi maus modos nada, ele estava se defendendo, ele ganhou bem para fazer isso. Ganhou muito bem, era um anúncio do fortificante, né? Então o caipira era coitado, tinha amarelão, tinha maleita, tinha o diabo, todas as doenças. Bagaço, né? Então tinha bicho de pé, né? Aí, como um milagre, ele tomava aquele fortificante e ficava lindo, de chapéuzinho, botas. Puxa, eu não sabia disso. O Monteiro Lobato usou o personagem, né, que ele é o emblema do caipira brasileiro, né? Mesmo. O Jeca Tatu. Então, ele quis mostrar o problema socioeconômico, sociocultural. Então, está no quarto volume. Mas foi o redúcio ad absurdo mais bem feito que eu já vi na história da lógica. Porque eu, por exemplo, li o episódio, tomei conhecimento como se ele tivesse agredido toda a espécie do Jeca e depois tivesse pedido perdão publicamente e tal. Não. Porque a propósito, desculpe, a obra, ele está no volume 4, Urupês. É o nome da obra, né? Mas o urupês, ele quis mostrar o parasita, né? Que a palavra urupês que eles chamam de cogumelo, é orelha de pau, preguiçoso. Tanto que quando eu faço meus shows, eu falo: não sou o Jeca Tatu, não, eu sou o Capial Beira-Cor, porque o outro é preguiçoso, é orelha de pau. Foi um momento assim, talvez, digamos, infeliz, mas foi bom para ele. Foi bom para ele. E ele continuou escrevendo coisas de caipira, né? Toda a obra infantil dele E quando o Flávio Cavalcante quebrava um disco caipira por semana, daquela maneira tão... imitando cronista de futebol, vou dizer, estapafúrdia. Mas não foi só nisso que resultou. Resultou uma coisa muito má, que é o homem do interior de São Paulo ter tido vergonha de ser chamado de caipira. Por causa da criação do Jeca Tatu. Inesita. Sim, desculpe. A Inesita ainda estava falando do outro episódio, do episódio do Monteiro Lobato. Sim. Então, criou-se uma vergonha, uma coisa, você dizer caipira, era uma mulher mal vestida, era um cara sem dente, todo ruim, todo doente. Né? Então, criou-se um mito, assim, que durou muito tempo. Está durando ainda até hoje em alguns lugares. Eu queria, para não ficar muito distante aí, quando foi abordada aí Ronda, né? Ronda, como se sabe, naturalmente, é um clássico da música brasileira. Ela também foi gravado, te acompanhou um time da pesadíssima, né? Foi. Menezes, Bola 7, Garoto, né? Um time realmente muito grande. Agora
Tem uma curiosidade nessa música, nessa gravação, é que, a princípio, você não ia gravar essa música, né? Quer dizer, a princípio era a Moda da Pinga. A Moda da Pinga eu fui preparada para gravar, mas como foi meu primeiro disco, não estava acreditando muito, né? São Paulo era província musical, né? Foi gravado no Rio, né? Foi gravado no Rio, nos estúdios da RCA no Rio. E eu cheguei para gravar a Pinga, gravei a Pinga, fiquei livre da Pinga. Agora tem uma coisa... E do outro lado, aí não tinha outro lado. Aí tem preparado. Uma coisa, a Márcia, ela grava a Ronda que você grava, que você lançou, na verdade, né? A primeira gravação é sua, no dia 3 de agosto de 1953, né? Você sabe mais que eu. Né? E anos depois, a Márcia regrava essa música, né? Mas falta um verso lá dentro, né? Na tua gravação ou na gravação dela? Porque não é exatamente igual. Não? Não. E a outra curiosidade que eu gostaria que você esclarecesse é com relação à Moda da Pinga. Parece que existem alguns versos do Paulo Vanzolini também. Isso foi uma outra brincadeira que a gente fez. Porque a Moda da Pinga só faltava sair morte. A música que faz sucesso... Todo mundo era dono. Todo mundo é dono. Todo mundo é dono. É minha. Então eu ia cantar no interior, tinha... A Moda da Pinga, antes de mim, já tinha gravado, né? Aos pedaços. Nunca aquela versão que eu gravei. Porque são vários pedaços. E o cara bem moço dizia, você não pôs o meu nome, eu sou o autor da Moda da Pinga. E quem então, é, finalmente? Saiu tanta briga, mas tanta briga, jornal, todo mundo em cima, né? Que o Paulo disse, vamos fazer uns versos extra, eu registro esses versos. Aí acaba com essa palhaçada, porque todo mundo é autor da Moda da Pinga, o que é isso? E fez, e muito bem feitos. E eu gravei outra vez. Eu gravei 4 vezes a Moda da Pinga, para caber tudo. Quais são os versos do Paulo? Do Paulo são ótimos. Cada vez que eu caio diferente, me aço para trás e caio para frente. E mais um... Eu gravei 2 dos dele, muito bons. E apareceu o dono também nesses versos? Quem? Apareceu o dono desses versos também, não? Claro, o dobro! Apareceu o dobro de gente. E todos querendo direito autoral, viu? Pego o garrafão e já balanceio. Esse é dele. Esse é dele. Que é pro modo de ver se tá mesmo cheio. É isso. Você sabe continuar? Desculpa, eu tô só ajudando. Acho que eu não sei, de tanto que eu já cantei. Por falar na Moda da Pinga, a Leila Cordeiro do Tatuapé, aqui em São Paulo, diz o seguinte: sou mãe de uma criança de 13 anos que teve contato com a sua música há 2 semanas e ficou encantado com o trabalho. O que você sente quando vê uma criança de São Paulo em contato com computadores e vida moderna, encantada com a Moda da Pinga? É aquela chama interna, né, que a gente já falou. Essas coisas ficam aquecidas e brotam de dentro da criatura. Né? Não é imposto, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, uma criança dessa pode sentir essa chama, como eu senti também, eu nasci aqui. O Paulo da Silva do Tremembé pergunta, como você classifica o cantor e compositor Almir Sater? Um ótimo violeiro, um ótimo cantor, no estilo dele, Mato Grosso. Certo. O Marcelino José de Oliveira do Itaim, quais os cantores que você admira na atualidade? Agora vocês vão levar um susto, porque eu admiro muito um cantor popular, certo. Emílio Santiago. Original. O Márcio Silva de Santander, qual o papel que Tonico e Tinoco representam no início da música sertaneja? Representaram no início da música sertaneja? Papel absoluto, maravilhoso. Todo mundo foi no rastro deles, né? Como dupla caipira perfeita, não tem defeito. Você não pode apontar um defeito na dupla. Escolha de repertório, timbre de voz, aquela voz anasalada e ardida, como o pessoal chama, é uma coisa dos nossos ancestrais, é uma coisa dos índios. Porque os índios não permitiam que as mulheres tomassem parte nas festas. E aquela voz aguda fazia falta. Certo. Então, o homem faz a voz aguda. Daí viria a dupla, a necessidade da dupla, para ter uma voz mais masculina e uma voz mais aguda. Mais aguda, outra mais grave. Certo. E outra coisa, também vem das igrejas, dos jesuítas. A mania de cantar em vozes nas missas, né? Certo. Então, isso ficou.
O caipira adora 2 vozes, 3 vozes, 4. E por que a terça é a que domina? Porque se você cantar em 2 vozes, tem que ser terça. Não, mas por que não há um intervalo de quarta ou de quinta? Porque a terça é o mais tradicional? É o mais tradicional. É uma questão de tradição, no coral, de fidelidade. Você sempre ensaia a terça, depois que vem as outras vozes calçando. É uma peculiaridade brasileira essa? Você conhece a dupla cantando em terça? É uma peculiaridade da música popular do Brasil? Você conhece? Não, a gente em Portugal tem muito. Tem muito. Ô, Inesita, terça, né? Desculpa. Diga. Nós estamos falando em terça aí, né? É. Geralmente a música sertaneja, a música de viola, é baseada em 2 intervalos, terça e sexta. E sexta, né? Que é a que o erudito chama de décima. O Guerra Peixe chamava terça caipira. Então, os outros intervalos, outro dia eu estive observando a música japonesa. Você não sabe se é menor ou se é maior, dá muita quarta, muita quinta, Mas a música sertaneja é terça e sexta. E há quem diga que o ouvido do caipira evoluiu. Porque na Idade Média a sexta era dissonante e ele gosta. E hoje quem impera é o vibrato de cabra, né? Coisa horrorosa. Não, eu chamo de esquadrilha da maleita. Mas a sua música sertaneja... E da onde você acha que vem essa tendência para esse exagerado vibrato? Eu não posso te afirmar, pode ser do chupa-cabra. O Inesita. Derrotamos o Itamaraty na sua visão, dentro dessa coisa, né, desses modismos, né, vamos dizer assim, na tua visão particular como cidadã, vamos dizer assim, não como artista propriamente, você salvaria alguma dessas duplas, desses meninos aí novos? Eu já disse que eles têm vozes lindas. Mas aí é pouca Agora gente eles também. estão exagerando nas letras, aquilo fica meio feio, meio ruim, né? Agora mudando um pouquinho, você também andou alguns anos por Minas Gerais, algumas cidades lá, principalmente quando o Juscelino Kubitschek estava aí vivo, naturalmente. Você fez serestas com ele também, né? Fiz. É um lado pouco conhecido da sua carreira. Porque nesse tempo, nessa década de 50, eu trabalhei muito com Hervé Cordovil, um grande maestro, um grande músico, infelizmente não tão reconhecido como deveria. E ele era muito amigo dos mineiros todos, do Juscelino principalmente, que ainda era governador de Minas, nem pensava em ser presidente. E os amigos dele é que incensaram e tal. E o Hervé disse, vou levar você para conhecer uma turma maravilhosa em Belo Horizonte, e lá fomos nós, né? Conhecendo toda essa turma, inclusive o Juscelino. E saía à noite com violão, aquele monte de... Saía em Ouro Preto. Você, inclusive? Juscelino no meio do bando, aquelas ladeiras todas. Violão, aquela estudantada Inesita, toda. Um minutinho só, por favor. Inesita, Juscelino cantava seresta? Cantava. Chegou até a gravar, não é? Gravou. O Theo Azevedo produziu um disco muito bonito, seresta, dele. Ele no estúdio, inclusive, aí teve uma história da repressão na hora, queriam prender todo mundo lá. E é um disco muito bonito, quer dizer, ele cantando, ele falando, ele declamando, depois cantando. Ele canta 2 músicas. É verdade. E tocava bem violão, ele foi aluno do Dilermando Reis. Né? Chegou a tocar bem. Agora, ele amava esse estilo de música, então era assim, uma vez até eu dei um fora, vou contar para vocês. Eu estava em casa e ligaram, né, para mim. É Inesita? Falei, Aqui é o Jussa, era o apelido dele, Juscelino era Jussa ou Nonô, né, os mineiros sabem. Aqui é o Jussa. Falei, você é um vagabundo, você não tem o que fazer, vai caçar sapo, bati o telefone. Ligou de novo. Escuta, eu estou dizendo que aqui é o Juscelino. Aí já comecei a amansar. Não fica brava, não. Eu estou ligando porque eu queria dar uma reunião aqui no Palácio, já era presidente, e queria chamar o Conjunto Madrigal e você, para a gente fazer uma noitada aqui. Ai, a tonta aqui comprou o maior vestido, um saltão. Me arrumei, quando eu chego no palácio, começaram a abrir as portas assim, não tinha ninguém. Aí aqueles guardas, né, perfilados, eu disse, onde é que está o presidente?
Ah, lá para dentro. Eu fui entrando, né, me arrumando para entrar num salão cheio de gente chiquíssima. Ele estava sem sapato, de meia, com os pés cruzados assim numa mesinha. Falou, vai entrando, minha filha. Pode tirar o sapato que eu sei que você morre de dor no pé também. Foi uma noite maravilhosa. O Conjunto Madrigal veio de avião de Belo Horizonte. Só eles, eu e o Juscelino. Dona Sara deu uma olhadinha lá numa hora. Foi até às 3 da manhã, todo mundo cantando e tocando. Inezita, foi muito bom. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco com a segunda parte da entrevista com a Inezita Barroso. Até já.